Uma excelente noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, aqui no canal do professor Samuel Merbach, vamos estarmos mais uma vez juntos para tratarmos de um assunto que já vimos aí tratando por etapas, né? Mas referente ao direito administrativo. E hoje, nós, como cidadãos, precisamos conhecer a cada vez mais, né, os nossos direitos. E o direito administrativo, ele trata dos serviços públicos, que nós já falamos, ele trata de forma geral como nós, como cidadãos, podemos cobrar, né, dos governantes, das autoridades, aquilo que nos é garantido pela Constituição Federal. Desculpem do barulho da moto aqui passando. Boa noite, professor. Tudo bem? Como é que foi o dia? Boa noite, professor Nildo Moraes. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo, que vão nos assistir a posteriori, né? Sim. Hoje a gente vai abordar um tema importante, um tema de direito administrativo, um tema que está inserido na vida de todos os cidadãos, né? E que também é um tema bastante relevante para concursos públicos e também para o exame da OAB, né? Sim, que vai acontecer logo mais, hein? É uma das matérias que mais caem em concurso público e também é um assunto que está ligado diretamente à vida nossa de cidadãos, né? Sim. Então, é um tema que merece aí uma atenção especial. Perfeito. Professor, o que nós podemos, de que forma, né, nós podemos começar? Conceituando o que é o direito administrativo? Sim, vamos pegar aqui uma definição da doutrina, né? Os doutrinadores dizem para a gente que direito administrativo é o conjunto dos princípios jurídicos que tratam da administração pública, suas entidades, órgãos, agentes públicos, ou seja, né? Tudo aquilo que se refere à maneira de como se atingir os objetivos do Estado, né? Então, esse é um dos conceitos que a gente pode estar colocando, né? E a administração pública, segundo também a doutrina, tem dois sentidos, né? A administração pública tem sentido subjetivo orgânico quando se refere ao próprio Estado, ou seja, conjunto de órgãos e entidades incumbidos na realização da atividade administrativa com o objetivo de se atingir os fins estatais, né? Ou seja, também seria a administração pública direta essa? Professor? Sim, né? E tem o sentido objetivo material, né? Representando o exercício da atividade administrativa que é exercida por aqueles entes, isto é, o Estado administrando, né? Então, dessa maneira, a gente analisa que a administração pública cabe a ela a prática dos atos administrativos, que vai agir de acordo com as competências definidas previamente, né? Exercendo uma atividade também política, né? Que deve ser neutra. Ademais, a administração tem hierarquia e ela tem também caráter instrumental, né? Então, só para a gente aqui ter uma noção, né? Perfeito. A administração... Aí, né? Ah, sim, a primeira parte, né? A administração pública, os dois sentidos, né? Da administração pública, né? Uma pequena introdução aí, né, professor, do que seria aí, então, para você que vai prestar um concurso. Porque aproveitando esse momento já para pedir a inscrição, né, professor? A curtida, né? Do pessoal que está nos assistindo, que claro, vai nos assistir posteriormente. Né? É bem importante, todas as quartas-feiras, nós estamos trazendo aqui muitas informações para vocês. E o objetivo é, além de levar, né, essas informações, é interagir com vocês também, inclusive indicando um tema. Perfeito, mestre? Exatamente. Se inscreva aqui, ó, canal do professor Samuel Merbach, canal do professor Nildo Moraes. Professor, agora sobre a organização da administração. Perdão, pode depois a gente entra. A organização, né? A organização do Estado, com sua divisão territorial, poderes,
é matéria constitucional, cabe ao direito constitucional disciplinar a criação, estruturação, organização da administração pública, né? Então, é o objeto de normatização do direito administrativo. Então, dessa maneira, cabe essencialmente à lei essas tarefas, bem como criar, autorizar a criação de autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou empresas públicas, né? Então, conforme nós falamos anteriormente, a administração pública se divide em administração pública direta e administração pública indireta, né? Que é o tema principal da nossa live de hoje, né? Seria Então, a concentração e desconcentração, né, professor? No decorrer sim, da live, nós vamos a gente vai abordar seria destrinchando, isso, né? né? Esses conceitos, né? Sim, sim. Podemos Então, começar olha já, só. professor? Oi? Podemos já dar sequência aqui sobre esse aspecto da Sim, administração podemos, direta e né? indireta? Sim, Vamos sim. então. Por favor, professor. Então, olha só. A administração direta é exercida pelos órgãos centrais diretamente integrados à estrutura do poder público, né? Exemplo, os ministérios, as secretarias estaduais e municipais. Por sua vez, a administração pública indireta, ela é exercida por entidades descentralizadas, né? Que mantêm vínculos com o poder público, mas não estão diretamente integradas à sua estrutura administrativa, né? E segundo o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que foi alterado pela emenda constitucional 19, que estabelece o seguinte: somente compõe a administração pública indireta as autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, né? Que são aqui o que a gente vai tratar basicamente no tópico de hoje, né? Perfeito. Então, diante disso, então, a gente vai estar trabalhando principalmente com essas entidades, né? Então, olha só. Então, a gente pode falar, primeiramente, né, que a administração indireta ela é exercida pelas seguintes entidades, né? Então, vamos falar um pouco destas entidades. A autarquia, né? A autarquia é um ente autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e recursos próprios. A autarquia é criada por lei para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento direção descentralizada, né? Como exemplo de autarquia, nós temos, por exemplo, o INSS, né? Na área previdenciária. A Universidade de São Paulo, a USP, por exemplo, no setor educacional, né? Empresa pública, né? Também dentro da administração pública indireta. A empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, isso daqui pega todo mundo, né? Na prova, né? Se tem o nome de empresa pública, mas a natureza jurídica de direito privado. Muita gente erra porque não presta atenção nisso, né? Então, olha só, empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei para a prestação de serviço público, que leva o governo a exercê-la por força de contingência ou conveniência administrativa. O patrimônio da empresa pública é constituído com recursos exclusivos do próprio Estado, por exemplo, União, Estado e municípios. Exemplos de empresas públicas: a Caixa Econômica Federal,
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur, né? Então, aqui as principais características, então, da empresa pública. A Sociedade de Economia Mista, né? É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja autorização para a criação é feita por lei para a prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica. Recebe esse nome porque o capital da sociedade é formado com recursos públicos e também com recursos privados. Dessa maneira, há uma colaboração entre o Estado e particulares para a constituição desse tipo de sociedade. Exemplos, né, de sociedade de economia mista: o Banco do Brasil e a Petrobras, são dois exemplos, né? E a fundação pública, né? A gente tem aqui dentro da doutrina chamada fundação governamental ou pública. A fundação governamental ou pública é um patrimônio total ou parcialmente público, instituído pelo Estado e cuja função é a realização de determinados fins, em diversas áreas, como, por exemplo, científico, artístico, assistencial e técnico. Sua criação deve ser autorizada por lei específica para a prestação de serviço público. É ente autônomo, dotado de personalidade jurídica, que pode ser, no caso que a gente está trabalhando hoje, pública, mas pode também ser privada. Existem também as fundações privadas. Fundação privada é estudada pelo direito civil, né? Aqui que a gente fala hoje é coisas públicas, né? Sim. Então, a fundação pública está inserida dentro do direito administrativo, né? Exemplos de fundações públicas: a Fundação Padre Anchieta, Rádio e TV, né? E a FAPESP, né? Pessoal universitário aí, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, né? Então, fazendo aqui um apanhado, né? Maravilha, professor. Um apanhado aqui. E também, professor Nildo, merece destaque aqui as agências, né? Sim. Então, o que aconteceu, né? Durante o período do governo do FHC, ele teve uma política de privatização, né? Então, ele privatizou de várias áreas, vamos falar assim de maneira resumida. Porém, para que essas empresas que anteriormente eram estatais e que passaram a ser privadas tivessem algum tipo de regulamento, de regulação, de fiscalização, né? Ele, ou o governo dele, criou as chamadas agências, né? Que a gente vai abordar agora. E também, vamos falar assim, esse tipo de agência também está presente nos Estados Unidos, né? Então, olha só, o que são as agências? Vamos tentar trabalhar um pouco esta conceituação, né? Então, olha só, a agência, no lugar dela ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico, pela via de produção de bens e serviços, o Estado, através delas, passa a atuar como promotor ou regulador desse desenvolvimento, né? Criando agências que têm como escopo administrar determinados setores da vida econômica. Exemplos: a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Então, a antiga Embratel foi privatizada, né? E, mediante a privatização da Embratel, se fez uma agência correspondente a telecomunicações, né? A gente tem também a Agência Nacional de Petróleo, ANP, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a gente pode, diante disso, classificar as agências em duas modalidades, né? O que não exclui o surgimento de outras agências que tenham características que lhes são próprias, né?
Então, diante dessa classificação, a gente pode falar que a gente tem a chamada agência executiva, né? A agência executiva é a qualificação recebida pela autarquia ou fundação por ter celebrado um contrato de gestão com a administração pública, tendo como escopo aprimorar o desempenho de determinada função, buscando eficiência e redução dos custos, né? E também temos as famosas agências reguladoras, né? A agência reguladora é uma autarquia, é um tipo de autarquia especial, né? Criada em regime especial, claro, ela é especial, acabei de falar, né? Para regular determinado setor. Ela tem como escopos fiscalizar, organizar a atividade econômica, impondo limitações administrativas, né? Ela também regulamenta, controla, interfere, ou seja, ela exerce todas as funções do poder público na concessão, permissão ou autorização de serviço público, né? De exploração de bem público ou particular, né? Então, só para a gente aqui ter, vamos falar assim de uma maneira mais simplificada, né? E Perfeito. também, professor Nildo Moraes, nós temos também as entidades paraestatais, né? Que se enquadra dentro daquilo que você conhece bem, que é o terceiro setor. Sim, quando é formado aí, por exemplo, Você poderia explicar para a gente, parceria. professor Nildo, um pouquinho Claro, o terceiro setor, por favor? claro. Pessoal, o terceiro setor, ele está, assim, crescendo bastante. E eles fazem parte de por exemplo, da descentralização, que é algo que nós vamos abordar aqui dentro da live. Só gostaria de caracterizar, para vocês entenderem, e ficar bem, bem nítido, né? Não confundirmos descentralização com desconcentração, tá? Explicando. Descentralizar é repassar a execução e a titularidade, ou só a execução de uma pessoa para outra, não havendo hierarquia. Você transmite. O que é hierarquia? Subordinação, tá? Por exemplo, quando a União, como o professor mencionou aí, o INSS, quando ele transferiu os serviços relativos à Seguridade à autarquia INSS, ou seja, aconteceu aí uma descentralização. E o que é a desconcentração? Somente uma pessoa que reparte competência entre os seus órgãos, por exemplo, presidentes da República e os ministérios que estão todos subordinados, ou seja, em uma há subordinação, em outra não há subordinação. E o terceiro setor, ele entra na desconcentração, quando, por exemplo, é formado através de uma OCIP, que é uma qualificação que uma associação voltada para assistência social, para a área de educação, desde que seja sem fins lucrativos, eles recebem do Ministério da Justiça, por exemplo, essa qualificação, e eles podem formar um termo de compromisso. Existem algumas características para isso, sem fins lucrativos, que não distribua os lucros entre os diretores, que tenha que esteja em funcionamento há pelo menos 3 anos, e aí você recebe essa qualificação. Existe uma outra também, que inclusive eu estava vendo hoje, uma licitação para contratação de uma OS. O que seria uma OS? Uma organização social. Qual a diferença entre o CIP e organização social? É o objeto, é aquilo que se propõe fazer, tá? A OS, ela busca trabalhar com pesquisas na área de proteção ambiental, na área da saúde. É por isso que talvez dentro do seu município, onde quer que você esteja, a prefeitura contrata uma organização social para cuidar, por exemplo, da UBS, do hospital municipal. Então, entra nesse ponto que nós estamos colocando aí. Ele repassa completamente a administração, tá? E o terceiro setor, ela tem essa característica. Pode ser distribuído lucros, pode ser ganhar dinheiro com a associação?
Pode, mas não pode dividir lucro, tá? Todo valor excedente ele deve ser reinvestido. Pode evidenciar o lucro? Seria bom e muito salutar que a sua associação, o terceiro setor que você atua, tenha aí uma autossustentabilidade, que não dependa exclusivamente das doações. Mas, tendo isso, o terceiro setor ele pode ter uma rentabilidade, não pode distribuir. Para ser OCIP, não pode cobrar, por exemplo. Teria que fazer todos os trabalhos gratuitos, sem fins lucrativos. Então, o terceiro setor, o que é, na verdade? O primeiro setor é a esfera governamental, o segundo setor somos nós, empresários, a sociedade de forma geral, né? Empresários, né, eu me refiro, e o terceiro setor são as associações. Então, nós temos aí essa divisão. Eu espero que tenha sido esclarecedor aí, professor. Com certeza foi, professor Nildo. Você fez aí um resumo bastante didático, né? De um assunto que muitas vezes é bastante complexo, né? Então, com certeza vai ajudar bastante aí os amigos a entender, né? Entender bem esse assunto, né? E, professor Nildo Moraes, então, agora vamos abordar um pouco sobre a entidade paraestatal terceiro setor, né? Sim. Então, dentro dessa classificação, entidade estatal terceiro setor, a gente sabe que essa é uma denominação dada às entidades privadas, que, conforme já foi dito, né, exerce atividade de interesse público, né, com amparo, por exemplo, aos necessitados, né, a questão de assistência social, ou mesmo uma questão de formação de profissionais, né? Então, dessa maneira, essas entidades paraestatais desempenham funções pertinentes ao Estado, mas que não são exclusivas do Estado, né? Também. Se torna um braço, né? Sim, um braço. O setor hoje ele é um braço, né, da administração, desde que e existem muitas associações muito sérias, da qual nós fazemos parte de uma, inclusive voltada para a área de educação, né, professor? Exatamente, o nosso MEG, né, Movimento Estudantil Jundiaense, né? Que é o escritório Nildo Moraes que cuida, né, de toda a nossa documentação, muito prazer, muito orgulho. Que deixa a nossa entidade completamente formalizada, né? E a gente agradece. Tá. E a gente agradece ao nosso diretor, prazer. Moraes, né? E voltando, né? Então aqui a entidade paraestatal, né? Entidade paraestatal, elas recebem incentivo do poder público porque elas agem em colaboração, conforme o professor Nildo falou, é um braço da administração pública, né? Sim. E dessa maneira, né, elas também estão sujeitas ao controle da administração pública, né? Exato. Alguns exemplos, né? Os serviços sociais autônomos, que são bastante importantes, né? Como o Senai, SESI, SESC, né? Que tem um trabalho aí bastante importante em diversas áreas. E também dentro das entidades paraestatais, nós temos, por exemplo, as chamadas organizações sociais, né? Que foi exatamente o que eu tinha mencionado aí, né? Que são entidades sem fins lucrativos, que desempenham atividades de interesse público, porém é uma associação privada. A organização social, especialmente, como eu mencionei, nas áreas da saúde, cultura, ensino, pesquisa de tecnologia, meio ambiente, e que tenham, assim, declaradamente o interesse social ou de utilidade pública. Então, elas podem celebrar um contrato de gestão com a administração pública. Tá? Por exemplo, o exemplo que eu dei aí foi da UBS, mas pode ser do hospital, por exemplo, aqui no município tem uma OS que atua.
Agora, uma diferença bem importante, por exemplo, para as organizações sociais, professor, é que a organização social, ela se cadastra, né, na assistência social, ou no conselho, ou de saúde, ou de cultura, ou de ensino, ou de pesquisa, né, do município, e pode, então, celebrar esse contrato de gestão. Porém, é necessário ter alguém da administração pública, da própria associação e da sociedade civil. A organização social ela tem essa característica, ou seja, o controle é maior, dada a atividade e a relevância que é proposta. Por quê? Porque quando a organização social ela se formaliza e ela forma esse contrato, formaliza esse contrato, ela passa a receber subsídios. E por que é necessário pelo menos 3 anos? Exatamente para que uma associação que foi formalizada recentemente, que não tenha um histórico, que não se conheça o trabalho que essas pessoas desenvolvem, possam, então, ter acesso aí a recursos, né? Então, é necessário ter 3 anos, pelo menos, no mínimo, tá? No mínimo, 3 anos de atividades. Tem que estar com a documentação completamente em ordem, os balanços patrimoniais, as certidões negativas, empresas voltadas, perdão, é a mania do dia a dia da contabilidade. Mas associações, por exemplo, que trabalham na área de assistência social, elas podem solicitar o ingresso no SEBAS, tá? Que é um serviço básico da educação, onde você recebe mais um incentivo de isenção da parte patronal do INSS, que corresponde a 20% dos salários, tá? Então, isso também é um benefício para as organizações sociais, para as OCIPs, também podem solicitar isso. A diferença, por exemplo, no contrato celebrado com a organização social é o contrato de gestão. Com a OCIP é o termo de colaboração, tá? É um termo de colaboração. E esse é um assunto que eu, particularmente, o nosso escritório está se especializando, né, nesse segmento. Então, para a gente é um grande prazer. Mas não vou tomar a live aqui, porque tem muito assunto ainda para a gente falar. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com o professor Samuel Merbach. Se o tema está interessante, é muito importante que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque na próxima quarta-feira nós estaremos novamente aqui trazendo para vocês um assunto de extrema relevância. E por isso, contamos aí com a colaboração de vocês. Mestre Samuel. Muito bem, professor Nildo. Agora abordar um pouquinho mais sobre os serviços sociais autônomos, né? Opa! Que também são aí de grande importância, né? Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado que colaboram com a administração pública sem fins lucrativos, né? E que, regra geral, vincula-se a categorias profissionais. E eles atuam em diversas áreas, como, por exemplo, educação, assistência social, né? Uhum. Exemplos mais conhecidos, conforme a gente já falou anteriormente, SESC, SENAI, SENAC, SESI, né? Esses serviços sociais autônomos, eles seguem as regras do direito privado, porém, podem receber recursos públicos ou contribuições. Seus empregados são contratados conforme a CLT, através de processo seletivo, e são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Inclusive, as entidades se submetem à fiscalização do Tribunal de Contas, né? Então, são aí algumas professor? dessas características. Federal, né? Sim, sim. Né? Então, aqui são algumas dessas características. Né? E também, conforme o professor Nildo Moraes comentou, o contrato de gestão também é um instrumento bastante importante, né? Sim. Então, vamos abordar um pouquinho sobre o contrato de gestão, né? Então, são denominados contratos de gestão, que na realidade são acordos entre a administração pública centralizada
e as entidades da administração indireta, ou entre aquela e as organizações sociais, com o escopo de estabelecer metas e diretrizes em contrapartida de uma maior autonomia administrativa. Se o pacto é entre a administração pública e uma organização social, pode haver repasse de verba pública, né, com controle estatal de atingimento das metas, né, que foram contratadas. Assim, o controle passa a ser de resultados, podendo a administração pública manter, alterar ou encerrar o contrato de acordo com a conveniência, né? E o princípio fundamental desse tipo de contrato é a chamada eficiência, que é buscada pelo Estado para o atingimento dos seus fins, né? Então, só aqui algumas. Vale ressaltar aqui, professor, Sim. que os diretores, né, os dirigentes, todos os atos, né, podem ser questionados por um mandado de segurança ou uma ação popular, se são revestidos, né, de característica dos atos administrativos ou se causarem algum prejuízo ao patrimônio da entidade. Tá? Então, esses dirigentes eles estão sujeitos aí à improbidade administrativa, né? Suas ações serão julgadas aí pela justiça comum, né? Então, o controle estatal, né, por envolver verba pública, né? Sim. Então, o controle aí vou falar assim, mais rigoroso, né? Sim. Súmula 516 do STF, tá, pessoal? Quem quiser anotar aí. Agora, professor, eu posso falar aqui sobre o SESC, o SENAC, o SESC? Por favor, né? Por favor, isso é importantíssimo. Essas são, assim, todas as vezes que você trabalha em determinadas empresas, sejam elas privadas, ou que estejam sujeitas à tributação pelo lucro presumido, você contribuirá, entre aspas, né, com todas essas entidades, tá? É conhecido como Código de Terceiros. Ela corresponde a 5,8% do seu salário e é a empresa que paga, tá? Não sai do seu bolso. Do seu bolso só sai a tabela do INSS normal ali, de acordo com o seu salário. Agora, o trabalho que é desenvolvido pelo SENAI, pelo SENAC, pelo SESI, uma educação, assim, de primeiro mundo, pelo menos assim, todos os SESIs que eu conheço, o SESI aqui da cidade onde eu moro, eles ganharam, se qualificaram para a etapa brasileira de robótica, aqui no município. Minha cidade tem 84 mil habitantes. Eu estive lá conversando com a equipe que ganhou e eles estavam se preparando. E um dos pontos, assim, é essa ligação e o ensino de qualidade que é proporcionado, tá? Pelo SESI. SENAC e SENAI, quantos profissionais são formados através desses serviços? E o SESC, né, na área da cultura, aí nós temos SESC aí em Jundiaí, onde é trazido muitas atrações. Então, são retornos dos tributos, tá? Lamentamos que nem todo município tenha um SESC, um SENAI, um SENAC, né? Mas se tivessem, com certeza, a população ganharia bastante. Era só um pequeno adendo aí, professor. Eu estudei, né, o chamado primeiro grau, né, no SESI, né, da primeira à oitava série, hoje ensino fundamental, estudei no SESI, foi falar assim, um estudo com muita qualidade, né. Meu pai também trabalhou mais de 30 anos no SESI, né, então a gente é do ramo da indústria, né. Sim, E são seria uma atividades característica para que... ter acesso, né, ao SESI. Exato. Então, meu pai trabalhou 30 anos no SESI, né? Se aposentou no SESI. Eu estudei 8 anos no SESI, assim como as minhas irmãs, né? Então, é uma entidade aí que a gente tem muito apreço, né? Uhum. E, professor Nildo, vamos falar um pouco sobre o termo convênio, né?
que é um convênio? Sim. Isso também pode interessar para as entidades, né? Então, a doutrina, ela diz para a gente o seguinte, né? Convênios são ajustes entre pessoas públicas, entre si ou entre elas e particulares, para a realização de serviços ou obras públicas, conforme estabelecido no artigo 23, parágrafo único, e artigo 241 da Constituição Federal de 88, né? Dessa maneira, entende-se como convênio o acordo feito entre entes diferentes, né? Como, por exemplo, entre União e Estado-membro ou entre este município. Se forem da mesma espécie, denomina-se consórcio. Esse acordo ou ajuste administrativo tem como objetivo a realização de interesses comuns dos convenentes, né? Pode ter por objetivo coisas como, por exemplo, obras, serviços, e, como regra, sem prazo certo. Por sua própria característica, não adquire personalidade jurídica, nem necessita de registro ou arquivamento em órgãos públicos. Então, só aqui um... Perfeito. Agora, o consórcio, professor, ele é uma modalidade muito interessante também, porque existem alguns tipos de consórcio, né? Nós não estamos falando aqui daquele consórcio que você compra lá, vou comprar um carro. Não é esse tipo de consórcio. Não é consórcio de direito administrativo, né? Exatamente. Eu vou dar em uma parceria, entre aspas, público-privada, tá? Quando algumas empresas estão... Isso acontece bastante. Quando algumas empresas estão concorrendo a uma licitação para pedágios, por exemplo, se uma empresa só não consegue desenvolver o trabalho, ela pode pegar 3 empresas do mesmo segmento, como foi mencionado aí pelo professor no convênio, e formar um consórcio para atender. Ou seja, aquelas 3 que estariam sendo concorrentes, elas se unem para atender esse interesse. Tá? O consórcio ele tem também essa característica aí da união, né? De maneira semelhante aí ao convênio. Ele é um ajuste entre pessoas públicas da mesma espécie, ou seja, Estados-membros, entre municípios, para consecução de interesse comum entre as partes. Tá? A doutrina aí aponta algumas poucas diferenças entre o consórcio e o convênio, né? Mas não tem assim tanta importância na prática. O importante é que seja atendido. Ana, boa noite. Prazer ter você aqui, tá? Ana, sua irmã, professor. Minha irmã, opa. Olá, Ana, como vai? Seja bem-vinda. O que mais, mestre? A live está bem bacana. Eu, particularmente, assim, em uma proximidade de um concurso, isso me ajudaria bastante. Eu tenho certeza que vai, com certeza, ajudar. Nós podemos falar um pouco sobre sociedade de economia mista, né, professor? Já falamos assim, mais ampla, né? Sim, sim. Pelo menos aí, da mesma forma que a empresa pública, a definição de sociedade de economia mista, ela tem sua fundação aí no Decreto 200 de 1967, e em seu artigo 6º ela diz o seguinte, eu vou ler aqui: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, ou SA. Então, quais são os principais traços desse tipo de empresas estatais? Formação do capital, organização e competência jurisdicional. Tá? Enquanto as empresas públicas ela têm 100% do capital público, como o professor já deu o exemplo aí do Banco do Brasil, onde você pode, e da Petrobras, onde você pode entrar na Bolsa e comprar as ações desses bancos, do Banco do Brasil ou
da Petrobras e ser sócio dessas empresas. Economia mista, dinheiro público e dinheiro privado. Mesmo que você compre aí 3, 4 ações, você é um sócio da Petrobras. Então, por isso, economia mista. Tá? E aí é de onde vem a formação do capital. Professor, como o senhor enxerga aí as empresas de economia mista? O senhor vê como... Talvez é uma pergunta assim, muito pessoal, né? O que o senhor acha aí? Eu acho interessante, né? Desde que seja na área de exploração de atividade econômica, né? Sim. Como, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo é um recurso mineral estratégico, né? Uhum. E as guerras que acontecem hoje são muitas vezes por causa do petróleo, ou seja, o Acontecendo no Estado, Oriente Médio, exato, o praticamente. Estado, né, tem que manter o seu monopólio sobre o petróleo, né? Uhum. Mas para que se tenha um desenvolvimento maior, um capital maior, abrir parcialmente para a iniciativa privada, né? Então eu acho que para a exploração desse tipo de coisa que é falar assim, trabalho com petróleo é uma coisa caríssima, né? Sim. Eu entendo que o Estado deve manter um controle por se tratar de um recurso mineral muito estratégico, muito importante, né? Porém, abrir para a iniciativa privada para que tenha uma maior eficiência, um maior capital, um maior investimento é bastante interessante, né? Tanto que a gente vê, né, que a Petrobras é uma das maiores empresas, não só do Brasil, como do mundo, né? Sim. E que tem tecnologia de ponta, um dos únicos países que tem tecnologia de ponta para extrair o petróleo embaixo do mar, né? Uhum. Milhares de metros abaixo do mar, né? Saiu pré-sal, né? Então, exato, né? Então eu acho, né, que a definição é bem feita, a exploração de atividade econômica, né? Então acho muito interessante, né? Maravilha. Não queria entrar em nada assim de uma resposta muito pessoal, né? Porque Uhum. tem a intenção de transmitir aqui a Sim, informação. sim. Mas às vezes podemos pontuar, não há problema nenhum, né? Claro, com certeza, né? Algo bem pontuar algo pontual. Uhum. Que mais, mestre, podemos falar aí sobre pessoal, nós já falamos aqui sobre a separação dos poderes, falamos aqui de forma mais ampla sobre a administração pública, e agora nós estamos trazendo aí, vou deixar passando depois aqui em algum card ou na descrição, vão até lá no canal do professor Samuel Weibach, lá terão todas as lives, vocês podem acompanhar aí, e com certeza, se vocês acompanharem direitinho, seja no concurso público que você for fazer, em todo concurso público vai cair a administração pública, porque é a base, mas também para a prova da OAB, ou para o seu conhecimento como cidadão, isso é muito importante. Tá? E contamos aí com a participação de vocês. Professor Nildo, é um assunto acho que também interessante, que vale a pena a gente destacar, é as características das pessoas públicas e as características das pessoas privadas, né? Que o Sim. nosso tema tem bastante a ver com isso, né? Então vamos falar o seguinte, com relação às características das pessoas públicas, a gente pode fazer alguns destaques, alguns apontamentos, né? Primeiramente, origem na vontade do Estado, né? Claro, é estatal, né? Não é na origem na vontade do particular, né? Muitas vezes tem fins não lucrativos, né? A finalidade das pessoas públicas é o interesse não do particular, mas sim da coletividade, né? Uhum. Impossibilidade de se extinguir pela própria vontade, né? Porque tem lei, né? É claro que ela está sujeita a um controle maior do Estado, porque é um ente estatal, né? Uhum. E então essas são algumas características. E agora, quais seriam algumas características das pessoas privadas, né? Em geral, né? Claro, a gente não está falando de exceção. A gente está abordando isso de maneira genérica, né?
Então, olha só. Então, as características das pessoas privadas em geral, origem na vontade do particular, né? Não do Estado, óbvio, né? Uhum. Então, por exemplo, uma associação particulares se reúnem, criam uma entidade com um determinado objetivo, né? Sim. Uma associação de bairro, por exemplo, para Sim, trazer associação de bairro. benefícios, né, para o bairro. O que você vai fazer com a associação particular ali do bairro? É asfalto, a malha asfáltica das ruas do seu bairro, é trazer talvez uma sede onde se tem ali um campo de areia, uma mesa de tênis. Então, é interesse particular, privado. Sim, se tratando de associações, né? São entidades sem fins lucrativos, né? Sim. A Assim, finalidade. né? Agora, assim, a característica Pessoa privada, né? privadas, né? Sim, tem Isso. origem A, no a particular, finalidade de interesse particular, né? Claro, é particular. com E se certeza. há uma liberdade de fixar, modificar, prosseguir ou não seus próprios fins, né? Fazer alterações estatutárias, né? Distinguir a entidade, está sujeita, claro, à fiscalização do Estado, como tudo está Uhum. tá sujeito à fiscalização estatal, né? E diferente das outras entidades, essa tem fim lucrativo, né? Sim, Ó, é a só origem, não, né, do sim, empresário. não tem fim lucrativo as associações, as outras entidades, né, de natureza comercial e empresarial, claro, né, que um dos objetivos é o lucro, né, Sim, e sim. logo tem fim lucrativo, não poderia ser diferente, né? Perfeito, mestre. Professor, eu posso fazer uma pergunta para Claro. distinguirmos aí uma pequena diferença entre Uhum. outorga e delegação, que também está voltada aí para o assunto, né, da nossa live. Claro, com certeza, né? Então, vamos procurar desenvolver isso. Outorga, né? Se estabelece o termo outorgado ao serviço repassado pela lei, né? Que inclui a titularidade e execução, tendo caráter definitivo, enquanto nova lei não venha a alterar essa situação, né? Delegação transfere-se somente a execução do serviço, que pode ser feito, por exemplo, através de contrato de concessão ou por ato, né, como, por exemplo, permissão e autorização unilateral da administração pública Que foi o assunto da live anterior, anterior, né? que Tendo vocês como regra, né? vai lá nos canais que vai estar lá. Tendo como regra o termo final previamente determinado, né? Perfeito. E aí já fica a dica aí para quem ainda não assistiu a live anterior, assista a live anterior. Lá nós falamos aí sobre os serviços públicos, né? E aí nós colocamos aí esses três termos: a concessão, a permissão ou a autorização. Diferenciamos e colocamos aí as características de cada um desses termos aí. E aí a gente volta a falar da importância, né, da sua curtida, do seu compartilhamento, para que essa live chegue a mais pessoas. O canal de educação, para chegar, com bastante trabalho, e nós estamos dispostos a fazer isso, né, professor? Com certeza, né? Eu falo assim, é um trabalho que dentro das plataformas às vezes tem uma visibilidade menor, né? Uhum. Mas é um trabalho de uma importância maior, né? Que Sim, a gente não visa somente entretenimento, a gente visa levar conteúdo de valor, né? Para as pessoas do mundo jurídico, do mundo acadêmico, né? sim, Mas com o certeza. crescimento ocorre mais lentamente, mas ocorre. Tá beleza, então, mestre. O que podemos falar mais aí a respeito, antes de nós finalizarmos aí essa live hoje? Particularmente gostei bastante, espero que vocês estejam gostando e que tenham gostado, independente do momento em que você assistir a essa live. Talvez sobre a autarquia territorial, né? Só um Isso, complemento nós das já falamos, autarquias, né? verdade. O que seria uma autarquia territorial, né?
é uma divisão geográfica com personalidade jurídica própria, criada para prestar serviços genéricos à sociedade, como saúde, educação, segurança. Dessa maneira, ela se diferencia dos outros tipos de autarquia, né? Exemplo desse tipo de autarquia são os territórios federais, que atualmente não existem mais no Brasil, né? O último foi Mas que Fernando podem Noronha, ser. né? Foi Fernando Não é Noronha? hoje não se tem mais, né? Aham. Os territórios, né? Mas eu acho Fernando que o de último Noronha era território, né? foi o Hoje não é. último, né? A ser Foi um dos últimos, né? Roraima, Roraima. Amapá, né? Fernando de Noronha eram territórios. Hoje não são mais territórios, né? Uhum. E a autarquia em regime especial, professor? Autarquia em regime especial é uma característica dada a determinadas autarquias pela lei que as cria, né? Correspondendo apenas à presença de um número maior de privilégios que são concedidas a ela, né? A doutrina ainda pouco diz respeito a ela, né? Mas como exemplo, nós temos, por exemplo, a USP, né? A Unesp e o Banco Central do Brasil, né? São exemplos. Já falamos aí sobre agência reguladora, já falamos sobre autarquia territorial, autarquia em regime especial, já falamos sobre as organizações sociais. Então, pessoal, fizemos aí, dentro do possível, aí de 1 hora, trazendo aí para vocês informações relevantes e, com certeza, com o intuito de contribuir aí com a sua formação acadêmica, com o seu concurso e com o seu conhecimento pessoal também. Professor. Nildo, então creio que nós cumprimos o objetivo, professor Nildo, da live de hoje, né? Em que a gente trouxe, vamos falar assim, de uma maneira didática e resumida, né? Uhum. Apontamentos importantes sobre a administração pública direta e indireta, né? Sim. E caso os colegas tenham alguma pergunta, dúvida, deixe os comentários, né? Para que a gente possa respondê-las em vídeos futuros. Perfeito, então. Professor, muito obrigado por mais uma live. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado a todos que vão nos assistir. Sintam-se muito à vontade para comentar. E estaremos aqui na próxima quarta-feira, sempre trazendo aí um tema relevante do mundo jurídico, da filosofia, da história, da pedagogia e, de forma geral, trazendo conhecimento aí para vocês. Obrigado, professor. Uma excelente noite. Obrigado, professor Nildo. Obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente.